Olá, criptomaníacos! Como é que eu posso explicar para vocês? Eu tô me sentindo como um mendigo e o Bitcoin é a mulher do personal trainer. Eu tô com uma mão no mouse, a outra no carinho, doido para dar uma clicada aqui e comprar tudo. Os gráficos estão muito positivos, estamos a isso aqui de um rompimento que vai levar as criptomoedas de volta para as altas históricas e eu não vou ficar de fora dessa oportunidade. Até uma criança de 1 ano de idade deveria estar louca para comprar criptomoedas. Aqui em casa, pelo menos, está assim. O que a Antonella quer? Bitcoin. Você quer Bitcoin? Tenho. Quer banana? Bitcoin. Bitcoin. Ai, mãe. Bitcoin, mãe. Bitcoin. Bitcoin. O que tem? Bitcoin. Vamos entender o que é necessário ocorrer para acontecer esse rompimento e a disparada de preço e também falar sobre outros assuntos como a Rússia aceitando o Bitcoin como forma de pagamento por sua energia, por seu petróleo e gás natural. Tudo isso logo após a vinheta. Vocês já perceberam essa novidade no botão de like do YouTube? Clica aí para ver. Agora solta umas fasquinhas, uma estrelinha aí, uma purpurina, faz um efeito legal. Capricha aí, clica para você ver como tá diferente agora. E vocês não esqueçam que está acabando o prazo da promoção para ganhar $400 da Bitfinex. Basta segui-los nas redes sociais, Instagram ou Twitter, marcando 2 amigos pelo menos. Vou deixar os links com a descrição do que precisa ser feito aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai lá e você concorre a $400. Isso dá o quê? Cerca de R$2.000, bastando ali 2 cliques, né? Então não perde a oportunidade. O sorteio, se eu não me engano, é dia 2 de abril. Tá acabando. Antes de entrar no gráfico, que é o que vocês querem ver, e o gráfico principal vai estar lá no final do vídeo, vamos passar rapidamente por algumas notícias importantíssimas que mantêm aquela sequência de adoção por países que eu já venho trazendo para vocês há anos aqui no canal, né? Rússia afirma que vai aceitar Bitcoin como pagamento de exportações. E por que isso é tão relevante? Há pouco tempo atrás, se não me engano foi ano passado, né, o presidente russo Vladimir Putin falou o seguinte: acredito que tem valor, referindo-se ao Bitcoin, mas não acredito que possa ser usado no comércio de petróleo. Foi ano passado. Agora, a Rússia muda de ideia e começa a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Quando se trata de nossos países amigáveis, pode haver uma variedade de moedas aceitas. Se eles querem Bitcoin, vamos negociar Bitcoin, disse aqui um representante do governo russo. Olha como as coisas estão mudando muito rapidamente. A Rússia perdeu acesso às suas reservas internacionais. Nesse momento, dólar, euro e outras moedas começam a se tornar um risco e o Bitcoin se torna atrativo. Como eu falo para vocês, não tem jeito. São peças de dominó que vão caindo uma a uma e forçando as próximas peças a também caírem. A Rússia não gosta de Bitcoin, não queria aceitar Bitcoin ano passado, mas ela está sendo obrigada. E todos os países serão. Não só países, né? Cidades, estados, que é a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, onde várias cidades, como vocês sabem, já começaram a adotar Bitcoin, a aceitar Bitcoin como forma de pagamento ou a atrair mineração de Bitcoin. E agora a Portsmouth adota pagamento em Bitcoin para contas da cidade. Mais uma cidade, aqui na matéria o prefeito disse o seguinte: há ondas de coisas novas que nos afetarão em termos de nosso futuro, que usam o tipo de tecnologia usada em criptomoedas. Quero ter certeza de que Portsmouth não está esperando para ver como isso vai nos afetar no futuro, porque já está nos afetando. Ó o dominó, ele não consegue mais evitar, ele precisa adotar Bitcoin, já que as cidades vizinhas, os estados vizinhos estão adotando. O interesse dos governos em criptomoedas está aumentando. Aí fala sobre Miami, Nova York, Colorado, enfim, todas as regiões ao redor. Ele não tem o que fazer. E aí no mesmo dia que sai essa matéria, 24 de março,
Outra cidade, outro estado fala, opa, vamos aceitar Bitcoin para pagamentos de impostos, afirma governador da Flórida. Ele não quer perder as empresas para os outros estados, para as outras cidades. Então, ele é obrigado também a fazer o mesmo movimento, no mesmo dia, 24 de março. A medida se aplica especificamente para empresas e não cidadãos. Então ele tenta evitar que o Bitcoin seja adotado por pessoas, fazendo somente que empresas possam realizar pagamento com Bitcoin. Mas aí pensa comigo, isso quer dizer que as empresas, para pagar Bitcoin para o Estado, elas precisam receber Bitcoin, correto? Elas precisam ter Bitcoin em caixa. Então, elas começam a aceitar Bitcoin como pagamento para os seus serviços e seus produtos. Isso gera um incentivo para que os consumidores dessas empresas também comecem a ter Bitcoin para realizar pagamento em Bitcoin. E não somente isso. Se essas empresas agora têm faturamento em Bitcoin, elas precisam também ter custos em Bitcoin para pegar parte desse faturamento e gastar diretamente na moeda que recebem. E sabe qual é o maior custo de uma empresa? Empregados, funcionários. Poderemos ver muito em breve empresas pagando parte do salário em Bitcoin. E aí, o que o governo tentou evitar, que era cidadão com Bitcoin na mão, não serviu de nada, porque as empresas vão entregar Bitcoin na mão dos funcionários. Olha a hiperbitcoinização acontecendo na sua cara. Agora entramos na parte gráfica desse vídeo e eu vou começar aqui citando uma live, um encontro, um vídeo do canal do professor Fausto Botelho, que eu recomendo que vocês assistam. Foi uma entrevista com Renato Amoedo, que é o autor deste livro aqui atrás, Bitcoin Red Pill. O Renatão aí é um gênio, adoro escutar o Renato falando, e ele deu aqui uma red pilada, né, junto do professor Fausto Botelho. Foi engraçado o vídeo em alguns momentos, e tem uma parte ali que você vê até a cabeça explodindo assim, que foi quando o Renato Amoedo falou sobre ações não trazerem qualquer retorno na hora que você retira a inflação. E isso pode parecer estranho para você, como pareceu também para o professor Fausto Botelho. Porque se você pegar aqui o gráfico SPX/CPI, CPI é a inflação, é o índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Na hora que você joga aqui o S&P 500, né, que é o SPX, sobre o CPI, ou seja, a Bolsa de Valores americana sobre a inflação americana, o gráfico está subindo. Ou seja, significa que você, investindo na Bolsa, investindo em ações, estaria tendo um ganho acima da inflação. Olha que legal. Mas o que o Renatão trouxe para a gente foi o seguinte: este gráfico não faz sentido. Porque a inflação não é o aumento de preços de serviços e de produtos, e sim o aumento da base monetária, que é algo que eu sempre falo para vocês aqui no canal. Inflação é aumento da base monetária, é o governo expandindo essa base, imprimindo moeda. Aumento de preço de serviços e produto é consequência da inflação, é consequência do aumento da base monetária. Então, ao invés de você fazer este cálculo, você tem que fazer o cálculo não sobre o CPI, não sobre o aumento de preços, e sim sobre o aumento da base monetária, também conhecido como M2. Quando você pega aqui este gráfico SPX, ou seja, Bolsa Americana sobre M2, sobre a impressão de moeda, né, a quantidade de moeda na economia, olha o que acontece com esse gráfico. Ele lateraliza, parece um caranguejo, só anda de lado. Se você tivesse investido em ações lá na década de 60, você estaria na mesma situação hoje, exatamente o mesmo ponto. Não mudou nada, tá? O que acontece é que investir na bolsa com toda a dificuldade, complexidade, dor de cabeça, resulta no máximo em você manter o mesmo poder de compra lá da década de 60. Então, olha só, a gente está nesse momento aqui, ó, exatamente na linha amarela, como vocês podem ver, tá? Aqui. É a mesma coisa que estava em 2019, 2020, é a mesma coisa que estava em 2007, é a mesma coisa que estava em 2001, é a mesma coisa que estava em 97 e é a mesma coisa que estava em 1961. Ou seja, não fez nenhuma diferença no seu poder de compra. Você não está tendo nenhum ganho real quando comparado à inflação. Isso é um absurdo. E prova que todo o efeito da subida de preço das ações é derivado somente da impressão de dinheiro. O governo vai injetando dinheiro na economia e isso
evidentemente, eleva o preço de tudo na economia, incluindo das ações, mas é um crescimento falso, um crescimento artificial e não um ganho de valor, um ganho de poder de compra. Isso desmascara completamente esse mercado acionário. Ah, Guilherme, então faz a mesma coisa com o Bitcoin. Bota o Bitcoin sobre o M2, sobre a inflação real, para ver se ele não vai andar de lado também. Não é por isso. Está aqui o gráfico BTC-USD sobre M2, como vocês podem ver, tá? Então aparece aqui, ó, BTC-USD barra M2, mesma coisa, tá? Mesmo comparativo com ações. E vocês vão ver desde a história, do início da história do Bitcoin aqui em 2011, nesse gráfico, como o gráfico só sobe. Ou seja, o Bitcoin realmente ganha valor sobre a inflação. Ele valoriza muito acima da inflação e é o único ativo que faz isso, tá? Essa é a grande diferença da escassez do Bitcoin. O Bitcoin é um ativo que realmente te dá valor, te dá poder de compra justamente por estar nesse ciclo de expansão, de crescimento, né, de adoção ao redor do mundo. Ações não fazem sentido. Bitcoin, sim. E para deixar isso mais claro, a gente tem uma matéria que ajuda nesse cálculo. Teve um homem que investiu $100 nas 10 maiores criptomoedas lá em 2019 e agora vai mostrar o resultado para a gente. E adivinhe, sem surpresa, Bitcoin e Ethereum estão sendo as mais rentáveis. As outras moedinhas que aparentemente trazem muito mais valorização do que o Bitcoin, né? Altcoins dão muito mais dinheiro que Bitcoin, não estão fazendo isso. Quando você analisa num prazo um pouco maior, você percebe que não. É o Bitcoin e a Ethereum também, que é um outro ativo muito grande do mercado de criptomoedas, são aquelas mais rentáveis. Aqui embaixo, você vai ver que ele investiu $100 em cada uma das 10 primeiras do ranking em 2019. Portanto, ele investiu $1.000. E o que aconteceu? Está aqui a tabelinha dele, né? Ó, investiu $100 em cada uma do top 10, estranhamente, incluindo aqui o Tether, a USDT, que não muda de valor. Eu não sei se o cara não tinha noção disso, enfim, a gente não sabe dizer por quê. E o resultado foi o seguinte: lá na frente você percebe que os $100 de Bitcoin em 2019 se transformaram em 1.197, ou seja, mais de 1000% de retorno nesse curto período de tempo. As outras moedas, XRP, Ripple, 119% no mesmo período. Ethereum foi a única que valorizou mais rapidamente do que o Bitcoin nesse período, 2.073%, mais ou menos o dobro do Bitcoin, né? BCH 99%, EOS perdeu valor, Stellar 74%, Tether, como a gente sabe, não muda de valor, então uma variação de 1%, ou seja, mantém o mesmo valor, porque é uma stablecoin. Litecoin 263%, BSV caiu menos 7%, Tron 219%. Como vocês podem notar, é um risco você investir em altcoins no longo prazo. No longo prazo, quem vai dominar é o Bitcoin e, às vezes, a Ethereum, como nesse caso aqui. Resultado do investimento dele, ele transformou $1.000 em $5.000 em somente 2 anos, né? Dois anos e pouco, né? Então, realmente, acima da inflação, acima do M2. É a forma que você consegue hoje ter um retorno real. Isso jamais aconteceria no caso da Bolsa. E isso é falado aqui nessa matéria mais para frente, como vocês vão ver. Agora, outra coisa engraçada é você notar que, apesar de ele ter investido na Tether, que não dá retorno, né? O dólar permanece com o mesmo valor em dólar, Tether, mesmo valor em Tether. Se ele for um brasileiro, ele teve um retorno de 24%, já que o real perdeu valor nesse período. Isso explica pra gente que investir em shitcoin é sempre mau negócio, não só no mercado de criptomoedas, mas no mercado tradicional. O real, quando comparado ao dólar, é uma shitcoin. Você pode falar, mas eu vou pegar uma volatilidade, vou ganhar mais como está ganhando nesse período, né? O real está se valorizando contra o dólar agora, mas no longo prazo perdeu 24%. Não faz sentido. E é por isso também que você não deve trocar Bitcoin por altcoins. No longo prazo, aquele ativo que é mais forte, que é um sound money, acaba vencendo. Outra curiosidade é que nesse período que a gente viu, a maioria das moedas daquele top 10 que ele tinha investido sumiu do top 10, indicando para a gente que é somente um hype passageiro. Moedas do top 10 estão o tempo todo mudando, com exceção daquelas que você conhecem, que é o Bitcoin.
Para fechar, a estratégia dele apresentou prejuízo somente no primeiro mês, já nos outros 37 meses ele está tendo lucros bem maiores do que o índice americano S&P 500, ou seja, a bolsa americana, como eu falei para vocês. A única forma de você ter ganhos reais atualmente, o único ativo que te dá esse retorno são as criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum. Falando em criptomoedas, retorno ao gráfico total, que pega toda a capitalização, todo o valor de mercado de criptomoedas. Eu mostrei isso para vocês recentemente, num vídeo passado, né? Para indicar aqui que a gente finalmente rompeu esta linha roxa aqui. E olha que legal, rompemos ontem e hoje voltou, teve uma queda, fazendo essa linha roxa aqui como suporte. Precisa fazer isso, né? Permanecer acima dela e amanhã voltar a subir para confirmar esse rompimento da linha roxa, que no meu gráfico aqui é a média móvel de 100 dias, porque aí a tendência são as criptomoedas valorizarem com muita força, como aconteceu aqui atrás. Aqui atrás teve aqui uma rejeição, né? Sentiu a resistência da linha roxa, dessa vez, pelo jeito, nem teremos isso. E após esse rompimento, olha a disparada absurda no mercado de criptomoedas, saindo da região de 1,6 trilhões e chegando até 3 trilhões de dólares. Nesse momento, o mercado de criptomoedas está com 1,96 trilhões, quase rompendo ali a barreira dos 2 trilhões e dá uma grande puxada. Algumas criptomoedas, algumas altcoins já estão dando uma supervalorização na semana, como por exemplo a própria Cardano. E se a gente pegar a Ethereum, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu acredito que ela também vai continuar tendo uma disparada de preços, como essa matéria fala. Ethereum sinaliza alta contra Bitcoin e traders se preparam para disparada, ou seja, Ethereum sinaliza que vai ganhar valor acima do Bitcoin, o que é muito difícil, né? Teste na blockchain do Ethereum fez indicador de longo prazo da moeda passar de bearish, que é negativo, para neutro. O que eles estão falando aqui é que o mercado de opções começou a mudar de lado. Existia uma métrica indicando que existia muita opção de venda, uma proteção contra uma possível queda, e isso desapareceu. Então, as apostas na baixa da Ethereum parecem ter desaparecido. As pessoas não estão acreditando mais na queda de preço, e sim apostando numa alta de preço ou na manutenção nesse patamar. Isso é positivo para a Ethereum. E isso provavelmente está ligado a esse desenvolvimento da Ethereum 2.0, que vai migrar de Proof of Work para Proof of Stake, prova de trabalho para prova de participação, algo que a gente sabe que o mercado é até favorável, né? Porque ainda caíram naquele conto de que Proof of Work, ou seja, mineração é poluente, não faz sentido, mas o mercado comprou essa ideia, governos compraram essa ideia, isso pode ajudar na subida de preço na Ethereum no curto prazo. E a atualização permitirá que usuários mantenham criptomoedas, mantenham Ethereum numa carteira em troca de moedas recém-cunhadas. Então, pessoas vão ganhar aí moedas, digamos, de graça. Então, mais interesse em comprar Ethereum e colocar elas travadas em carteira, o que também impede a venda de Ethereum. Olha aí, novamente, uma coisa positiva, né? Que ajuda na subida de preço. E a matéria explica que quando a gente analisa o índice de volatilidade implícita da Ethereum, está muito parecido com o período lá de março de 2021, que foi justamente o período onde a Ethereum sobre o Bitcoin subiu mais de 180%. Então deu uma disparada de preço tremenda nesse período, da mesma forma que está acontecendo com a volatilidade entre esses ativos agora. E aí o cofundador do Stack Funds falou o seguinte: os fundamentos do Ethereum estão alinhados para um movimento ascendente. No entanto, um rally no Ethereum também provavelmente levaria a um rally de altcoins de maneira geral. Como a gente viu no gráfico total de todo o mercado de criptomoedas, a tendência com esse rompimento que aconteceu agora seria todas as criptomoedas realmente terem uma forte disparada. Por isso que eu estou falando em comprar tudo, né? Apertar o botão de compra, porque está sinalizando para a gente que vai ficar bem legal. Falta muito pouco para essa confirmação. Aqui está o gráfico Ethereum Bitcoin. Eu não mudei nada desse gráfico desde o ano passado, tá? Eu não tinha mais aberto ele e está marcado aqui para vocês, ó. Essa linha amarela era o meu alvo, não sei se vocês lembram disso. Ele está posicionado em 0,0
0,82, ou seja, 8,2% de um Bitcoin. Era isso que eu esperava. E olhem como o Ethereum realmente pegou nesse alvo aqui, nesse período entre dezembro de 2021 e também janeiro de 2022. O alvo foi atingido, tá, pessoal? E depois a Ethereum voltou a cair. E esse triângulo, olha só como ele se mantém funcionando, né? Naquela época eu tinha marcado ele tinha encostado algumas vezes no topo desse triângulo e algumas vezes aqui no fundo desse triângulo. A gente está falando sobre um período que vai de maio de 2021 até agora. E nesse período aqui, ó, quando houve o rompimento do triângulo, foi quando ele atingiu o meu alvo no 8,2% do preço do Bitcoin, né, para Ethereum. Dali ela recuou e voltou para dentro do triângulo, respeitando ele mais uma vez. E agora estamos no mesmo momento, né? A Ethereum aqui está em 0,07, ou seja, valendo 7% do valor do Bitcoin, e se romper o topo desse triângulo, que está em 7,7, em 0,077 BTC, a tendência é o quê? Mais uma vez beijar esse alvo lá no 0,082 BTC, tá? Seria uma bela valorização para Ethereum, e se conseguir romper finalmente essa resistência amarela, nós temos alguns alvos acima, como eu vou mostrar para vocês. Então temos essa linha branca, como vocês estão vendo aqui, exatamente no 0,1, ou seja, 10% do valor do Bitcoin. Você está vendo que sofreu resistência no passado nessa região, né? Aqui no início de 2018 e aqui também em meados de 2017. E se passar disso, tem o último alvo, que é essa linha verde, que é o topo histórico da Ethereum, valendo cerca de 15% de um Bitcoin. E a hora que eles comentaram lá na matéria, né, de que a volatilidade estava parecida com um outro momento, é esse momento aqui, ó, como eles falaram, março de 2021. Nesse momento, aquele indicador apitou, como está apitando agora, e olha o que aconteceu com o preço da Ethereum contra o Bitcoin. Blum! Disparou, indo lá no nosso alvo do 8% do preço de um Bitcoin, né? Saiu de, aqui, ó, 3% de um Bitcoin para 8% de um Bitcoin. Mega valorização da Ethereum. Será que teremos o mesmo fenômeno acontecendo agora? Para acontecer, aguardem o rompimento desse triângulo, como eu falei, né? Passar aqui dessa região do 7,3% de um Bitcoin, ou 0,073 BTC. Falando em Bitcoin, tá aí o gráfico diário do Bitcoin. É mais um capítulo para aquele pessoal que diz que a análise gráfica não serve para nada. Há muito tempo eu venho falando para vocês o quê? Pessoal, quando romper a linha roxa, a média móvel de 100 dias, vai disparar até o topo do triângulo, onde vai sofrer resistência, como sofreu aqui em março, como sofreu aqui em fevereiro, como sofreu em janeiro. Enfim, várias vezes bate no topo desse triângulo e cai. Rompeu a linha roxa, como vocês estão vendo, a média móvel de 100, aconteceu? Foi no topo do triângulo como previsto. E agora deu uma recuada. Por quê? Está sofrendo resistência justamente nos 45 mil dólares, como sofreu aqui atrás. Se consegue, olha só, se consegue romper esse triângulo, como vocês sabem, a tendência é uma forte disparada. Principalmente se a nossa linha amarela, média móvel de 50 dias, cruzar para cima da linha roxa, média móvel de 100 dias, né? Como aconteceu aqui, ó, neste círculo verde. Na hora que isso aconteceu, reforçou a tendência de alta que já tinha começado aqui antes, né? Reforça ela e aí vai buscar uma alta histórica. Estamos muito próximos disso acontecer, junto com o rompimento da parte de cima do triângulo, tá? Precisamos fechar um dia acima do triângulo, retestá-lo como suporte e aí vem a disparada. E finalmente, para fechar com chave de ouro, a cereja do bolo, está o gráfico que é a capa desse vídeo. E para que eu estou trazendo esse gráfico para vocês? Porque ele mostra que a gente está muito próximo de um rompimento também no gráfico semanal. Mesma região do gráfico diário, a região dos 45 mil dólares. Vamos dar um zoom aqui inicialmente para vocês perceberem isso. Temos dois indicadores, uma linha verde e uma linha na cor roxa. Que indicadores são esses? A linha roxa é a média móvel de 50 semanas e a linha verde é a média móvel de 20 semanas. E as duas estão na mesma posição, na mesma região dos 45, 46 mil dólares.
Essa é a forte resistência que a gente está passando agora. E olha que coisa interessante, quando a gente mostra o gráfico, vocês percebem que existe uma linha de tendência na cor branca, 2 toques acontecendo nela, correto? Um primeiro toque, a gente tem um rompimento da linha verde, ou seja, da média móvel de 20 semanas, e o preço dispara até a alta histórica. Volta a cair para baixo das 2 linhas, dos 2 indicadores, encosta novamente na linha de tendência e a partir dela volta a subir e agora está próximo de fazer o mesmo rompimento que a gente teve aqui, que seria rompimento de volta para cima das 2 linhas, tanto da roxa quanto da verde. E aí poderíamos ver uma nova subida de preço. Principalmente se vocês notarem que esta formação aqui, historicamente, ela é muito positiva, tá? Olha só, quando a gente recua aqui, o que acontece? Voltamos agora para o período entre final de 2018, dezembro de 2018, e o período de março de 2020. Olha o que aconteceu. A mesma formação. O que acontece? Queda de preço, encontra a linha de tendência, ó, o 1 aqui, igualzinho o 1 aqui, volta a subir, rompe a linha verde, rompe a linha roxa, preço dispara, né? Vai lá no alto, uma mega subida, como aconteceu nesse momento aqui. Rompe, rompe, vai lá, alta histórica aqui nesse caso. Volta a cair para baixo das 2 linhas e encontra o ponto 2 lá no fundo, né? Na linha de tendência branca, rompe as 2 linhas, vem encontrar o ponto 2 aqui embaixo. A partir do ponto 2, volta a subir. Na hora que rompe as 2 linhas, tanto a verde quanto a roxa, olha o que acontece, uma disparada de preço ainda mais violenta do que a anterior. E olha só o que está acontecendo aqui. Se a gente rompe as 2 linhas, a média móvel de 20 semanas e a média móvel de 50 semanas, a tendência, portanto, seria uma disparada de preço. Mas não é somente 2 ocasiões, não. Pode voltar mais no tempo. Não tem problema não, pessoal. Vamos voltar para antes da alta histórica de 2017. Olha o que vocês encontram aqui. Novamente, linha de tendência na cor branca, ponto 1, ponto 2, 2 círculos amarelos mostrando o rompimento da linha verde. Vou dar um zoom para vocês para ver que eu não estou maluco, né? O Guilherme não é maluco, pessoal. Olha aí. Preço cai, desaba, encontra ponto 1, linha de tendência, volta a subir. Na hora que rompe a linha verde, a média móvel de 20 semanas, ela sobe, mas ela volta a cair com força até a nossa linha de tendência. Faz o segundo ponto, o segundo suporte aqui na mesma linha de tendência. Quando volta a subir, rompe as 2 linhas, tanto a verde quanto a roxa. O que acontece na sequência? Mega subida de preço, alta histórica. Então, estamos fazendo aqui uma configuração muito interessante caso o preço do Bitcoin no gráfico semanal também rompa essa região dos 45 e 46 mil dólares. Lembrando que a vela semanal vai fechar no domingo. E a gente está hoje na sexta-feira. Será que conseguimos romper ainda nessa semana? Precisaria fechar acima dessa região 45, 46 mil dólares até domingo. Fechando acima, já fica uma situação muito interessante para a gente, principalmente se a semana seguinte confirmar esse rompimento. Então estamos muito próximos de ver aqui uma mega disparada, como aconteceu nesse momento, como aconteceu nesse momento aqui atrás também. Então, fiquem de olho e se você gostou desse conteúdo cheio de informação, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ative esse sininho desgraçado aí, porque é ele que te avisa quando sai um vídeo no canal, que pode ser um vídeo como esse, que te dá uma dica que tem prazo de validade. Então, você não pode perder o vídeo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Cuidado! Hackers querem seu Bitcoin. Faça transações online e navegue com segurança com o antivírus Kaspersky. Link na descrição.